Primeira aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23 até o versículo 32. Primeira aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao verso 32. A palavra de Deus diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Pai, obrigado por estarmos de novo na Tua casa. Neste dia, pela segunda vez, nos reunimos em Teu nome, com alegria nos nossos corações, de estarmos juntos, de ouvirmos a Tua voz neste lugar. E é isso, Senhor, que queremos e precisamos, ouvir a Tua palavra, falando ao nosso coração, trazendo conhecimento e direção para as nossas vidas, corrigindo o rumo da nossa vida. Que a Tua palavra faça isto esta noite com cada um de nós. Mas para isso precisamos ouvi-la. Não a palavra de homens, não as doutrinas do mundo, não as filosofias, mas a palavra que sai da Tua boca. Esta que nos alimenta, é esta que queremos ouvir. E te pedimos, fala conosco. E eu entrego a minha vida ao Senhor e peço, clamo pela unção do Espírito Santo, para que seja usado pelo Senhor para ministrar de acordo com a Tua vontade. Assim, faço a oração com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Amados, este talvez seja o texto mais conhecido na Bíblia a respeito da ceia do Senhor. É um texto normalmente nós, pastores, usamos no momento da ceia para trazer uma palavra a respeito do que ela representa. O apóstolo Paulo escreveu esse texto à igreja em Corinto e trouxe aqui verdades preciosas, mas que precisam ser entendidas por cada um de nós, não é? Então, a pergunta é: será que entendemos de fato o que o apóstolo Paulo está aqui explicando a respeito da ceia do Senhor? Ou tomamos e participamos só porque todos estão fazendo e isso se tornou um hábito? É necessário entender a palavra de Deus. E aqui nós queremos essa noite trazer alguma luz sobre esse texto, para que possamos tirar dele ensinamentos preciosos para a nossa vida. A respeito da ceia do Senhor, algo que fazemos com frequência na igreja, pelo menos uma vez por mês, uma semana do mês, nós fazemos isto aqui na igreja. No primeiro domingo, hoje, na primeira quinta-feira, a partir de agora, também ministramos a ceia, ministramos na semana passada. Mas o que precisamos entender a respeito desta atitude, desta cerimônia? E nesse texto temos muitas coisas importantes que nos ensinam corretamente a respeito desta cerimônia.
Primeira coisa a destacar está no versículo número 29. Ele diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Veja, o apóstolo Paulo diz que para alguém participar da ceia, precisa primeiro discernir o corpo. Discernir, entender, compreender, pensar, raciocinar a respeito do corpo. Que corpo é esse, não é? Do que Paulo está falando? Veja, quando a Bíblia fala a respeito do corpo de Cristo, ela o associa à igreja do Senhor, que somos nós, não o prédio, mas as pessoas. Nós somos o corpo de Cristo. E Paulo diz que para participar nós devemos, primeiramente, discernir o corpo. Então isso já restringe a participação de muitas pessoas. Para participar você precisa ter discernimento a respeito do corpo do Senhor, que é a igreja. Então a ceia se torna, por si só, algo exclusivo para a igreja de Jesus. Não é para qualquer pessoa a participação, mas para aqueles que conseguem discernir, entender a igreja, o corpo de Cristo. Então isto restringe a participação. A ceia não é um ato aberto e público do qual todos e qualquer um pode participar. Embora a gente na igreja, pelo menos na nossa igreja, não há instrução de que ela seja negada a ninguém. O diácono vai olhar para a pessoa, não, você não pode não, dar aqui a bandeja. Não funciona assim. Todos que quiserem, certamente são responsáveis por seus atos, poderão participar e assumir as consequências disto. Porque o versículo que nós lemos diz que aquele que faz isto sem discernir o corpo, na verdade está ingerindo juízo. Então há uma responsabilidade muito grande inserida neste ato, mas é uma responsabilidade individual. Mas o entendimento da passagem me mostra que é algo exclusivo para a igreja, para quem é membro e participante do corpo e por isso é capaz de discernir esta membresia e esta participação. Então não é para todo mundo, mas apenas para quem se enquadra nessa característica. E é interessante também observar a origem da própria ceia. Como disse hoje pela manhã, quem foi que inventou isso? Quem foi o pastor que inventou? Qual foi a igreja que inventou uma cerimônia dessa? Foi alguma igreja? Foi algum pastor? Não. Isto foi instituído pelo próprio Senhor Jesus. E quando ele instituiu este cerimonial, entenda, queridos, que ele só convidou para aquela cerimônia os seus discípulos. No seu ministério, Jesus falou com muita gente, abençoou muita gente, curou muita gente, deu pão, deu peixe, distribuiu bênçãos para muitas pessoas. Mas para a ceia, ele não convidou a multidão. Ele não instituiu a ceia no meio do Sermão do Monte e distribuiu pão e cálice para todos. Não, ele instituiu a ceia no momento em que ele estava exclusivamente com os seus discípulos e os mais chegados. Não, ele não teve só 12 discípulos, Ele teve muitos discípulos. Os 12 eram os mais chegados, aqueles que chamamos de apóstolos, que por ele foram enviados. Mas Jesus teve mais discípulos. Mas para a ceia, ele foi ainda mais exclusivo e trouxe apenas os mais íntimos, os mais próximos, mostrando que hoje a ceia também obedece a esse mesmo critério. Ou seja, os discípulos, os que discernem o corpo, os que entendem o que é igreja e fazem parte dela, são aqueles que podem participar da ceia. Os que têm intimidade com Jesus. Isso também me mostra que não basta ser membro da igreja. Porque ser membro da igreja, de certa forma, é fácil. Porque é uma instituição, uma associação, juridicamente é uma associação. Você pode solicitar a sua filiação, desde que você obedeça a alguns critérios estabelecidos no estatuto da associação,
você pode ser aceito como membro, não é? Obedecendo aqueles critérios e se tornar membro da igreja. Mas isso não faz de você um discípulo íntimo de Jesus. Essa relação de intimidade se constrói individualmente com o Senhor. Mas pelo que a Bíblia mostra, só os discípulos íntimos poderiam participar da ceia. Ou seja, não é para qualquer um que chega, e é para os que são membros do corpo de Cristo, não apenas de uma associação religiosa. Para aqueles que têm realmente intimidade com o Senhor. E qual a importância desse discernimento, não é? Como ele disse no verso 29, se você participar sem ter este discernimento, haverá consequência. Aliás, como tudo que a gente faz tem consequência, boa ou ruim. O que a gente semeia, a gente colhe. Se a gente semear coisa boa, a gente colhe coisa boa. Mas se semear coisa ruim, colhe coisa ruim. Todos os atos geram consequências. E no caso aqui do versículo 29, o apóstolo Paulo diz, se você participar sem esse discernimento do corpo, vai haver uma consequência sobre a sua vida. Você vai ingerir juízo, julgamento sobre você. Então, o não discernimento faz com que haja juízo. E se há juízo, há disciplina. Então haverá consequências de disciplina para aquele que participar sem discernir. E Paulo explica como é que isso funciona. Versículo 30, ele diz, eis a razão, porque há entre vocês, igreja, ele está falando à igreja em Corinto, muitos fracos e doentes, e não poucos que até já morreram. Por quê? Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados juntamente com o mundo. Então, a falta do discernimento trará como consequência principal esta disciplina, este juízo da parte de Deus, que vai trazer, de alguma forma, um prejuízo para nós. Paulo chega a dizer que alguns estavam até doentes na igreja, alguns estavam passando por problemas até físicos pela falta desse discernimento, pela falta de seriedade em relação a esse momento. E ele chega a dizer, teve gente que até já morreu, já dorme, por causa disso, desta irresponsabilidade em relação ao discernimento que é necessário, imprescindível, para que você participe da ceia. Então, a gente tem a ideia de que é algo sério, não é? E Deus vai disciplinar, e isso para que haja um aproveitamento, para que a disciplina ainda produza uma salvação, não é? Para que a gente não seja condenado como o mundo, diz aqui o versículo 32. Então, é necessário que cada um de nós tenha discernimento, saiba muito bem o que está fazendo quando participa da ceia do Senhor. E eu preciso explicar o que é esse discernimento. Talvez para explicar o que é, seja melhor começar pelo que não é o discernimento. Talvez conhecendo o que não é, você acabe concluindo o que ele significa. Não é discernimento do corpo participar de uma mera formalidade. Jesus instituiu a ceia, eu sou crente, pelo menos acho que sou, estou na igreja, então eu tenho que participar, porque, afinal de contas, né, se eu não participar, o que vão dizer? É uma cerimônia, vamos lá, né? Vai que dá sorte, né? Vai que produz algum benefício, e a pessoa, então, de repente, participa de uma maneira meramente formal. Aí não há nenhum discernimento a respeito do corpo, como o versículo 29 coloca como pré-requisito. Veja só o que mais diz a Bíblia no verso 17. A gente não leu, a gente começou no 23. Mas vamos ler o verso 17 até o 20. Olha o que Paulo diz, no mesmo assunto que ele está tratando, a ceia. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Olha que problema esse versículo de Paulo.
Ele diz assim, ó, vocês estão se reunindo, mas isso não está trazendo benefício para vocês. Isso, pelo contrário, está trazendo piora. Vocês não se reúnem para melhorar, vocês se reúnem para piorar. Então, nem todo ajuntamento vale alguma coisa. Entende, irmãos? Nem toda unidade é boa por si só. Ah, unidade é importante. Claro, unidade para a igreja é muito importante. Mas nem toda unidade é boa. Uma vez o povo se uniu para fazer a Torre de Babel. E aquela unidade foi desfeita por Deus, que causou uma grande divisão no meio deles, porque era uma unidade maligna, uma unidade para o mal. E aqui a Bíblia está dizendo que algumas reuniões parece que não é para o melhor, mas para o pior. Porque, antes de tudo, versículo 18, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, creio. Alguém me disse que aí na igreja de vocês está havendo divisões, grupinho, panelinha. Eu sou obrigado a concordar com Paulo, eu acredito, inclusive aqui na nossa igreja. Eu acredito. Isso é um grande problema. Pelo que ele está tratando disso na hora da ceia. E daqui a pouco nós vamos todos, com a cara mais lavada do mundo, participar da ceia. Se isso está acontecendo, nós não estamos discernindo, entendendo, compreendendo, raciocinando a respeito do corpo. Nós estamos correndo sério risco. Paulo diz, eu fui informado. Tinha divisões aí entre vocês, quando vocês se reúnem na igreja. Veja, a divisão é na igreja. Por isso ele diz, essa reunião não é para o bem, é para o mal, é para o pior. Vocês se reúnem, mas eu não acho bonito isso. Não acho bonito o culto de vocês acontecendo, porque tem divisão entre vocês. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Olha o que Paulo diz aqui, irmãos. Este discernimento do corpo é tão importante que ele fala, olha, aquela igreja estava se reunindo, estava tendo culto, estava tendo atividade, as pessoas estavam juntas, mas ele disse, esse ajuntamento está fazendo até mal. Porque é uma hipocrisia, porque é uma falsidade, porque é um monte de grupinho, estão juntos só porque é no mesmo prédio. Mas, na verdade, cada um pensa em si, cada um pensa no que é seu, cada um busca o seu próprio interesse. Então ele diz, isso aí não tem cara de igreja, isso tem cara de cheiro de enxofre, não é? É o que ele está dizendo. E ele diz, até é bom que às vezes aconteça isso. Até importa que haja partidos para que aí fique evidente quem é quem. Aí fica evidente, porque quem não faz isso é quem revela ser de Deus. Ao passo que aqueles que estimulam e praticam isto, revelam apenas aquilo que são. Então Paulo diz, Deus, tudo coopera para o bem, né? Ele transforma até maldição em bênção. É até bom que haja esses partidos mesmo, porque aí brota quem é quem. Aí fica claro quem é quem. Fica evidente a diferença que há entre um e outro. Então veja, irmãos, como é importante o discernimento do corpo. E ele aí termina no versículo 20 dizendo, quando vocês se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Olha que interessante. Quem que garante que isso aqui é a ceia do Senhor? Tem aqui uns pedaços de pão, tem aqui uns cálices com suco de uva, que foi preparado ali para os diáconos, né? E colocado aqui. Quem me garante que isso aqui é a ceia do Senhor? O fato da gente comer e beber isso aqui, por si só, não significa nada. O que torna isso aqui a ceia do Senhor, aquela que Ele instituiu, não a que a igreja faz mensalmente, é a maneira como nós participamos dela. Então, o que vai transformar isso aqui, não estou falando de transubstanciação, por favor, né? Mas o que vai transformar isso aqui realmente na ceia do Senhor é a nossa atitude em relação a ela. Paulo diz, olha, aqui vocês se reúnem e até comem um troço aí.
Mas não é a ceia do Senhor que vocês comem. Vocês comem pão, comem suco, comem sei lá o que vocês querem comer. Na igreja tem comida beça, né? Mas não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo, não. Para ser a ceia do Senhor, não é o pão nem o suco que vai fazer diferença. Mas é a maneira como vocês comem que vai transformar isto na ceia do Senhor. Então veja como é importante o discernimento. Não é uma formalidade, não posso participar sem o sentimento de corpo, e corpo é único, não pode estar dividido, não pode ter partidos, não pode ter panelas, não pode, temos que estar todos no mesmo barco, reunidos com o mesmo propósito. Se não houver esse sentimento de corpo, não há discernimento do corpo e incorremos em condenação. Versículo 27 diz: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue. Eu tenho a impressão que alguns de nós, quando leem esse versículo, imaginam que essa indignidade que Paulo aqui menciona é o fato de alguém esta semana ter matado alguém. Alguém matou alguém essa semana aqui? Pô, se alguém levantar a mão, olha o problema, hein? Mas, será que alguém cometeu adultério essa semana? Se levantar a mão também, meu Deus, é melhor parar, né? Mas tudo bem. As pessoas, de repente, imaginam que esta indignidade é ter cometido alguma falha considerada grave pelas pessoas. Mas é interessante que, no contexto da passagem, Paulo não está falando de nenhuma dessas falhas graves. Ele está dizendo que a falha mais grave é a gente se reunir aqui no sermão. Ele está dizendo que a falha mais grave é a gente estar junto, mas não está junto. Está fingindo que está junto. É isso que ele está dizendo. Ele não está falando que ninguém adulterou, roubou, matou. Aí, indigno, hoje eu não vou participar da ceia, que essa semana eu matei um cara. Mas semana que vem eu peço perdão e participo. Não, ele não está falando isso. Ele está dizendo que a indignidade vem, e aí os versículos anteriores para comprovar, do fato da gente se reunir, a nossa reunião não ser para o bem. Do fato de existirem partidos e panelinhas entre nós. É isso que está nos desqualificando para a ceia. Não são os crimes que estão nos desqualificando, mas são as nossas preferências pessoais. Eu gosto mais do irmão, eu gosto mais do ministério tal, eu gosto mais de estar com aquele, eu gosto mais de estar com aquele outro. São essas preferências pessoais que estão nos desqualificando para a ceia do Senhor. É isto que é comer indignamente a ceia do Senhor. Outra coisa importante a considerar, quando ele diz, verso 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Veja, é preciso que eu examine a mim mesmo. E por este ângulo, por este aspecto de que eu devo examinar a mim mesmo, eu chego a uma conclusão. Isto não é para a conversão de um pecador. Como eu disse no início, é só para os crentes. É só para a igreja. Você trazer um pecador aqui para a igreja, só vai ter ceia lá. Toma, porque essa ceia é tiro e queda. É igual garrafada no Nordeste. Você toma e fica bom de tudo. Tua vida endireita, fica tudo legal. A ceia não é para a conversão do pecador. Nunca vi um pecador se converter tomando a ceia. Não, tem gente que fala, não, já ouvi gente, não, mas olha, é tão complicado, irmãos, quando a superstição está encruada na vida das pessoas. Eu já ouvi dentro de igreja pessoas dizendo assim, não, a pessoa estava doente, tomou a ceia, ficou boa. Mas não foi a ceia que Deus curou ela. Foi Jesus que curou ela. Senão eu vou começar a vender esse negócio aqui, não vou deixar ninguém. Espera aí, a coisa cura, eu vou dar para você assim de mão beijada? Não, vamos cobrar R$10 o cálice aí, quem sabe, né? Não funciona assim, irmãos. Não é desse jeito, então não é para converter pecador, não é para curar enfermo, é para aquele que tem discernimento do corpo e consegue discernir a si mesmo. Primeiro eu discerno o corpo, onde eu estou inserido. Eu tenho que discernir o meu relacionamento com esse corpo. Se eu não tenho relacionamento com esse corpo, não tem que participar da ceia aqui. Vai procurar a tua turma em outro lugar.
Eu tenho relacionamento com esse corpo, então eu vou tomar a ceia. E agora eu tenho que discernir o meu relacionamento comigo mesmo. E aí eu tenho que fazer uma das coisas mais difíceis do mundo, que é examinar a mim mesmo. É muito mais fácil examinar os outros. Fala a verdade. Se eu pedir para você assim, olha para o irmão do lado e dá 5 defeitos, você, na hora, sai tranquilo. Você dá uma olhada assim, aquela olhada dos pés à cabeça, você já vê todos os defeitos. O sapato desamarrado, não engraxou, o cabelo está desgrenhado, não escovou o dente, está com um feijão. Você vê tudinho nele, não é? Basta querer procurar. Examinar os outros é uma beleza. Só que a Bíblia está dizendo que a gente precisa examinar a nós mesmos. E examinar a si mesmo é fazer algumas perguntas para você mesmo, que talvez você não queira ouvir a resposta. O mais difícil de examinar a si mesmo é você perguntar coisas que você não deseja ouvir a resposta. Mas aí o exame foi efetivo. Porque se você ficar... Porque você pode se examinar também dizendo assim, olha, eu sou um cara legal. Eu não roubo, eu não mato, não adultero. Eu me examinei, me achei o máximo. Faz umas perguntas para você. Você adultera? Não. Nota 10. Você mata? Não. Nota 10. Pergunta. Pronto, aí, estou examinado. Senhor, dá essa ceia aí. Tá, beleza. Mas o exame que Paulo está dizendo aqui, não são esses quesitos que você só tira 10, bateria, adereço, né? Evolução. Não, isso aí é tudo 10, nota 10. O exame que ele está querendo aqui são daqueles quesitos que você tira 0, nota 0. Está entendendo? Aqueles que é só fracasso. Examinar o que está bom, irmão, não precisa. Está bom é mais do que obrigação, está bom. Você é crente? Então é mais do que obrigação. Não mata, não rouba, não estupra, não adultera. Que graça tem isso? Não é mais que tua obrigação fazer isso, né? Agora, o exame é naqueles que a gente tira 0, 1,5, 5. Está uma porcaria 5. Sabia disso? 5 quer dizer metade. Está uma porcaria. Então, irmãos, a gente tem que se examinar e indagar como é que eu estou. Como é que será que os outros estão me vendo? Como é que será que Deus está me vendo? Como é que está o meu relacionamento com os irmãos da igreja? Como é que eu me porto dentro da igreja? Eu me reúno para o bem ou para o mal? Eu faço diferença positiva ou eu sou um elemento negativo na igreja? Eu melhoro a igreja ou eu pioro? A minha presença engrandece ou a minha ausência é uma bênção? Pensa sobre isso. É nisso que nós temos que nos examinar. Como está a minha vida na igreja? Veja, tudo que Paulo está dizendo aqui está relativo ao âmbito do relacionamento na igreja. Ele não está falando de pecado. A gente pensa, vou examinar se eu pequei, se eu fiz, se eu pensei mal. É na igreja. Claro que as outras coisas também têm que ser consideradas, mas a principal foco é como é que eu estou na igreja, porque a ceia é para a igreja. E é preciso discernir o corpo. Então, como você está aqui? Como está o teu comportamento aqui? Como está o teu relacionamento aqui? Você faz boa diferença aqui ou não? E é isso que está em jogo, irmãos. Quando alguém diz que não precisa do outro, na verdade está dividindo o corpo. Está excluindo, está separando, está criando grupos e panelas. E isto é diabólico, não há outro nome para se dar a esse tipo de atitude. E isso traz consequências. 1 aos Coríntios 12, vamos ler do verso 12 ao verso 14. Está escrito: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos,
constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Olha como Paulo fala do corpo que a gente tem que discernir no capítulo 11. É esse corpo que você tem que discernir. Essa igreja composta de muitas pessoas, mas que tem que prezar pelo relacionamento, que tem que prezar pela companhia, pelo respeito mútuo, pela satisfação de transformar o nosso ambiente num ambiente saudável. Esse corpo é que está em jogo na hora que você participa da ceia. Ainda no capítulo 12, versículo 25, diz assim: para que não haja o quê, irmãos? Não haja o quê, irmãos? Divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem. Cooperem quer dizer operem juntos, os membros, com igual cuidado, em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Entendeu o que é corpo de Cristo? Como é claro o que Paulo está aqui dizendo, e ele diz que não haja divisão no corpo. Nós temos na igreja ministérios, são formas de organizar o trabalho, não são divisões no corpo. Eu explico isso aqui. Quantos anos tem a igreja? 16? Há 17 anos que eu explico isso. Mas parece que as pessoas às vezes não entendem. Divisão não pode existir. Nós temos organização do trabalho. Quando um membro sofre, todos sofrem com ele, não só os do ministério dele. Quando um membro festeja, todos festejam com ele, não só os do ministério dele. Dá para entender ou tem que ser mais claro? Está faltando alguma coisa. Não pode haver divisão no corpo, porque se há, isso te incapacita, te indigna para tomar a ceia do Senhor. E ele nos propõe esse exame que é individual e particular. Não é hora também de você pensar assim, o pastor está falando para o fulano, para o ciclano, para o beltrano, está falando para você. Está bom assim? Porque primeiro não é o pastor que está falando, é Deus. E Deus não está dando recado para ninguém, está mandando para você a ficha. Caiu a ficha? Deixa ela cair e deixa produzir na sua vida, porque senão não haverá sentido em ouvir essa mensagem. O exame é importante, porque cada um de nós precisa estar ciente da responsabilidade que pesa sobre mim individualmente. Como Paulo disse, individualmente somos membros de um só corpo. Somos individuais, sim, em vários aspectos, mas quando nos reunimos, somos um corpo. Abrimos mão de certas individualidades e preferências em prol do corpo. Isso é corpo. Isso é o que Deus deseja e é isso que eu preciso examinar. Eu preciso examinar se eu tenho comunhão, contrição, humildade, se isso faz parte da minha vida, ou se eu participo distraidamente. Oba, está tudo bem, um por todos, todos por um, como é que é e tal. Com consciência, você precisa participar, sabendo o motivo, sabendo a razão. É esse o exame que tem que ser feito na hora da ceia. E o que deve ser examinado nesse difícil ato de se autoexaminar? Vamos entender a ceia como algo que Jesus instituiu como uma celebração. É uma celebração, irmãos? É. Celebração é uma festa, me lembra de festa, me lembra de comemoração. Só que essa é uma comemoração estranha.
ela é muito parecida com a Páscoa instituída aos judeus, lá em Êxodo, capítulo 12, mas tem uma grande relação com o que aconteceu lá e com o que aconteceu conosco. O cordeiro pascal era imolado e o seu sangue colocado na verga das portas, não é? Em Êxodo capítulo 12, está descrevendo a cerimônia da Páscoa, que marcou o livramento, que você só conheceu por causa da novela da Record, né? Pois é, deixa quieto. Mas marcou o livramento do povo judeu, pelo sangue do cordeiro que estava sobre as portas, o anjo da morte passou. Isso está intimamente ligado a Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, cujo sangue foi derramado e hoje está sobre a nossa vida, fazendo com que tenhamos vida eterna e o anjo da morte não possa nos ceifar. Há uma íntima comunhão entre essas duas situações, mas é uma festa, uma celebração cujo tema central é a morte. É uma festa, mas o que estamos comemorando? A morte do Cordeiro. O Cordeiro não gostou nem um pouco disso, pensa nisso, né? É igual o Natal, né? O dia de ação de graça lá nos Estados Unidos, todo mundo mata o peru. Podia botar uma foto do peru com a plaquinha na mão, Jesus, né? Não comia peru, né? E tal, comia peixe. Coitado do peru, o único que não comemora é ele, né? É o único que morre. E a ceia também é uma festa, é uma comemoração, mas que na verdade, celebra a morte. E isso parece estranho para muita gente. Mas é uma morte que me trouxe vida. Pela morte do Cordeiro eu não morri. Pela morte de Jesus eu não morri. Meus pecados foram perdoados. E é o que a Bíblia diz em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então eu preciso questionar a mim mesmo. Eu tenho vida para participar da ceia? Ah, não, estou todo troncho. Então, meu querido, vá se endireitar primeiro, porque ceia não vai animar ninguém. Ceia é para quem já tem vida, é para quem já é crente, é para quem já tem os benefícios da morte de Cristo sobre a sua vida. Ceia não traz esses benefícios, ela apenas celebra, lembra desses benefícios. Ela não produz os benefícios, eles já foram produzidos na cruz. Ela traz a memória agora, para a gente examinar. Eu tenho vida? Outra coisa que precisa ser examinada, abra comigo Lucas 22, vamos ficar um pouquinho nesse texto. Lucas capítulo 22, versículo 14 a 20. A palavra de Deus nos fala um pouquinho sobre como foi instituída, não é? A ceia. Lucas capítulo 22, do verso 14 ao verso 20, está escrito assim: Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós. Depois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Veja, é uma ceia em que ele estava com os discípulos para comer a Páscoa, tradição dos judeus, em que o objetivo era comer. Esse era o objetivo. É igual quando você se reúne no Natal. O que você faz no Natal? Você come igual animal, fala a verdade. Né? Ah, não, eu vou celebrar uma ova, né? Você vai comer, tá bom? Então, o objetivo é comer. E ali, a Páscoa dos judeus, esse era o objetivo. Mas Jesus deu um novo significado. Trouxe um novo propósito, um novo entendimento, que não é apenas mais o comer. Mas para que eu coma, eu preciso ter fome. Concorda comigo? Quando você não tem fome, você não quer mais comer, a não ser quando você está na churrascaria, que a fome já acabou há muito tempo, mas você continua comendo, por causa do olho, né? Por causa da carteira, que você sabe que vai ser uma facada. Então você diz: eu vou comer.
Mas normalmente quando a fome acaba a vontade de comer. Então, para que você coma, você precisa de apetite. E Jesus nos chama para uma ceia em que eu preciso ter apetite, irmãos. Imagina comer uma coisa quando você está sem apetite. Já passou por isso? Vai comer, enjoa, né? Uma coisa que você não consegue botar para dentro, não aguenta mais, está satisfeito. Ou então está sem fome, está enjoado aquele dia, não quer e tal. Não dá, não funciona. Para que eu participe da ceia, eu preciso de apetite. Apetite de Deus. Tem um louvor que a gente canta aí de vez em quando, que fala fome de Deus. Você já tem fome de Deus? Já teve fome de Deus? Tem que ter fome de Deus. Senão não adianta participar como mais uma coisa que você já está cheio. Você já está lotado, não aguenta mais e vai empurrar mais uma coisa para dentro. Não funciona assim. Tem que ter fome de Deus. Tem que ter apetite. É o corpo e o sangue de Cristo que ele disse, comam, bebam e lembrem de mim. Mas eu preciso ter este apetite. Se eu não o tiver, será um suplício participar da ceia. Outra coisa a ser considerada, como eu disse aqui no início da mensagem, Jesus convidou os mais íntimos para um lugar onde a ceia aconteceu. E aí, para eu participar, eu fui convidado? Eu tenho que perguntar isso. Eu me encaixo nesse grupo seleto que Jesus convidou para aquela noite? E aí, irmãos, fica aqui também em Mateus 22, vamos ler uma palavra de advertência, em Mateus 22, a respeito do comportamento, a respeito da postura, da atitude, que se exprimem nestas palavras de Jesus. Mateus 22, versículo 11, diz assim, ele está contando aqui uma parábola, chamada parábola das bodas, e aí lá no final ele diz, entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Na parábola das bodas, Jesus termina com esse texto. Isso me traz muito para a ceia, porque é uma mesa para a qual fomos convidados, é uma celebração, é uma festa na qual estamos aqui inseridos, e diz a Bíblia que o rei, ele veio para ver os que estavam à mesa. Estamos aqui à mesa, irmãos. Daqui a pouco vamos participar da mesa. E o rei da história aqui é Deus. E Deus veio ver quem estava na mesa. Então você acha que a gente faz a ceia aqui em memória de Jesus, em homenagem a Jesus, em celebração à sua morte, e ele não estará presente aqui, conferindo esta celebração? Às vezes a sensação que eu tenho é que muitos de nós fazemos algumas coisas porque não temos a noção de que Jesus está olhando, de que Deus está presente. A gente fala algumas coisas, tem certas reações, tem certas práticas, que a nítida impressão que me dá é que nós esquecemos que Jesus está olhando. É como a gente chegar aqui, cultuar, pá, cumpri meu papel, bati meu ponto, pá, louvei, levantei a mão, entreguei dízimo, participei até da ceia. Será que Jesus viu? Será que ele estava aqui? E se ele viu, será que ele gostou? Por isso eu digo aqui muitas vezes, o que me importa aqui é que Deus goste do culto. Eu não estou nem aí se alguém chegou aqui, um visitante, gostou, se não gostou. Isso aqui não é feira para gostar, não gostar, show, espetáculo. A minha preocupação é que Jesus goste. É para ele o culto, não é? Ou não? É para nós, para divertir a gente? Para a gente se sentir bem? Para a gente ir para casa feliz? Não. O culto é para Jesus. Então quem tem que gostar é ele. Mas isso traz um problema, porque ele está aqui olhando a ceia. Ele está olhando quem está à mesa. E é interessante que ele está reparando, não está só dando aquela olhadinha, não, ver se está tudo bem.
A ideia é que ele está olhando com um olhar crítico. Por quê? Porque, de repente, ele notou um homem que estava ali sem as vestes nupciais. A roupa daquele homem não estava adequada para aquele momento. Aí eu podia usar isso aqui para falar da roupa das mulheres, para falar da roupa dos homens na ceia, na igreja, mas deixa aí pela conta da sua imaginação, cada um cuida de si. Mas o que eu quero dizer é que, de alguma forma, Deus, naquela ceia, olhou e viu alguém ali que não se encaixa no perfil. As vestes não estão corretas. E aí vamos extrapolar o sentido de veste, o comportamento, a atitude, a aparência, a reverência, a maneira de estar sentado não é adequada para aquele lugar e para aquele momento tão importante. E aí o rei olha para ele e diz: amigo, como é que você entrou aqui sem veste nupcial? Tem diácono aqui não, pô? Como é que pode? Como é que você entrou aqui? A igreja é aberta, pastor. Qualquer um entra. Diácono não tem ordem para expulsar ninguém, para impedir a entrada de ninguém. Se não tiver pelado, entra. Não é, irmão? Sério? Está pelado aí? Não, bota uma roupa, né? Cobre com um lençol, bota para dentro. Mas não tem uma ordem, deixa lá fora. Mas como é que você entrou aqui? Amigo, sem veste. E aí o cara gelou, emudeceu, calou, porque não sabia explicar. Irmão, pensa bem, a gente vai participar da ceia, Jesus está aqui olhando para a gente, e está olhando, está vendo se a gente está adequado, está vendo se a gente se enquadra no perfil, se a gente está na linha, não é? E aí, de repente, vai inchar a gente na hora que a gente está se examinando e vai dizer: como é que você entrou aqui? O que você está fazendo? Você não está percebendo que você não está adequado, que a tua roupa não está boa, que o teu comportamento não está bom, que você está destoando. Porque, veja bem, todo mundo com um tipo de roupa, alguém com a roupa diferente, é fácil localizar, né? Todo mundo falando a mesma língua, alguém falando uma língua esquisita que não é estranha, né? É fácil identificar, é fácil notar. E ali estava um cara que foi notado e ele questionou e ele não pôde responder nada porque não tinha resposta. E aí o rei, que a gente acha que é tão maravilhoso, e é, tão bom, e é, mas que também é justo, tomou uma providência bastante tranquila. Ordenou aos serventes: conduzam esse cavaleiro gentilmente para fora. Foi isso? Não foi não? Por favor, serventes, conduzam ele até a porta de saída. Não foi. Mandou amarrá-lo de pés e mãos e jogar-lhe nas trevas. E disse: ali haverá choro e ranger de dentes. E depois deu uma explicação. Por quê? Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos chamados, poucos escolhidos. E agora, irmãos? E agora o que faremos? Como está a nossa roupa? Como está a nossa postura? Como está o nosso comportamento na casa de Deus? Em relação aos irmãos? Tudo que o texto está nos falando está no âmbito deste lugar. Porque se nem aqui a gente consegue ser direito, imagina lá fora, irmãos. Se nem aqui a gente consegue praticar o evangelho, que dirá lá fora? Aí é completamente impossível. Então eu preciso saber, eu estou vestido? Isso faz parte do exame que nós temos que fazer. O autoexame é olhar para si: como é que eu estou vestido? Como é que eu estou me portando? Como é que está o meu comportamento? Eu preciso analisar isso. Volta lá o texto em 1 Coríntios, só falta 40 minutos para acabar a mensagem. Fica calmo que a noite é uma criança. Voltando a 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais o quê? A morte do Senhor. Até quando? Até que ele venha. Como eu disse para você, é um testemunho da morte, a morte do Cordeiro, cujo sangue nos livrou
da morte. Eu tenho fé nessa morte, eu creio nisso. Eu creio que essa morte me substituiu. Eu creio de fato que eu sou um pecador, que se não tivesse isto eu não teria solução. Ou eu acho que de alguma forma vai ter solução, porque Deus é bonzinho, vai levar em consideração minha folha corrida. Só há salvação em Jesus Cristo. Senão, ele não precisaria ter morrido. Tinha outro jeito. Mas quando ele orou ao Pai e disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, não foi possível e o cálice não passou, ele bebeu até o final. Então não há outra oportunidade de salvação. Mas eu acredito nisso. Eu preciso analisar isso na ceia. Eu creio nisso, porque senão a celebração perde o sentido. Eu vivo por causa dessa morte, eu tenho vida por causa dessa morte. Leia aí Apocalipse capítulo 1, 17 e 18. Palavras para a gente refletir. Apocalipse 1, versículo 17 e versículo 18. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Então, eu creio na morte dele, que a morte dele me livrou. E ele simboliza isso através do pão que é partido, que é o verdadeiro alimento, e eu acredito nisso. Leia João 6, versículo 35, como Jesus anuncia isso até antes desta cerimônia. João 6,35, ele diz: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ele é o pão da vida, e ele realmente é o meu alimento, ou alimenta a minha alma. Eu sou saciado, ou eu saio daqui com sede e com fome? Eu tomo a ceia, mas continuo com fome? Eu tomo, mas eu continuo com sede? Tem algo errado, eu preciso analisar sobre isso, preciso ponderar sobre essa situação. E outra coisa importante, Lucas 22, 17, volta lá em Lucas 22, no versículo 17, Jesus fala assim: tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, entre vocês. Ou seja, algo que a gente faz juntos, entre nós, trazendo mais uma vez a ideia de comunhão. Por isso eu pergunto e volto a perguntar: discernir o corpo? Você é um na igreja, você é parte da igreja, você está inserido nesse corpo para repartir com os irmãos, ou está egoisticamente pensando apenas em você? Lucas 22, 19 diz: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Aonde ele coloca claramente que o objetivo é a memória, a lembrança. E eu pergunto: o meu relacionamento com ele me incentiva a lembrar dele? Eu amo bastante para lembrar dele? A gente lembra de quem a gente ama, de quem a gente amou, de quem a gente sente falta. Será que a gente sente falta de Jesus? Ou a gente, Jesus está comigo. Mas você lembra dele durante a semana? Você lembra dele quando no teu trabalho você está simplesmente fazendo o que sempre fez? Você se lembra de Jesus? O teu relacionamento com ele faz com que ele esteja sempre na sua memória? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer nesse momento. E aí, se você tem feito isso de forma errada, de forma desatenta, sem cumprir nenhum desses requisitos que eu disse aqui, e agora? O que fazer? Qual a solução para isso, não é? A solução, irmãos, para qualquer pecado é uma só: arrependimento. Se ainda está vivo, pode se arrepender. Tem a oportunidade de se arrepender. Se ainda tem vida, há esperança. Depois que morrer, não adianta mais. Aí não tem mais jeito. Mas se está vivo,
pode se arrepender e fazer de novo, tudo certo agora. Se agora você conhece, sabe, há uma responsabilidade. De agora não fazer mais de qualquer jeito, de agora não fazer sem discernimento, de agora entender com seriedade a tua posição no corpo, na igreja, a responsabilidade que está inserida nesse simples fato de você dizer, eu sou daquela igreja. Quanta coisa está inserida ali, a responsabilidade pela unidade, por não causar divisão no corpo. Tudo isso você precisa se arrepender e voltar a uma prática sadia. E aí também uma palavra para aqueles que de repente frequentam a igreja por tempos e tempos e jamais participam da ceia, jamais se decidem pelo batismo nas águas, jamais se decidem a um compromisso. Veja, o que adianta toda essa participação, toda essa frequência, se não há de fato um compromisso? E aí alguns dizem, mas eu não estou preparado para a ceia. Eu não estou preparado para o batismo, é o que eu mais escuto, não é? Veja, quando a Bíblia fala de preparação, ela só fala de uma coisa. O que é necessário? O eunuco pergunta para Filipe, quando ambos estão na carruagem lendo Isaías, o que eu preciso para ser batizado? Tem água aqui. Falta alguma coisa? Filipe diz para ele, é lícito se você crer de todo o seu coração. Único requisito, o único preparo necessário é a certeza. Eu tenho certeza, porque a fé é uma certeza, então eu estou pronto. Se estou pronto para o batismo, estou pronto para a ceia. Se estou pronto para a ceia, estou pronto para o batismo. Os requisitos são exatamente iguais. Mas, por outro lado, se eu fico pensando que não estou preparado para a ceia, porque ela tem tantos requisitos, ainda mais depois da mensagem de hoje, mas agora que eu não participo mesmo, que tem tanto requisito, eu não estou preparado para essa comunhão. Se você não está preparado para a comunhão na terra, também não está preparado para a comunhão no céu. Então, irmão, pensa bem aonde você vai chegar com isso. É momento de preparo, de meditar em Cristo, de pensar, de discernir, e discernir é algo que a gente faz mentalmente, não é? E responder as perguntas simples que você precisa fazer para si mesmo. O que eu sou? Não é? O que eu tenho feito e o que eu desejo? São essas as perguntas que você precisa fazer, entendendo, para participar desse momento instituído por Cristo, e que eu tenho certeza, Ele está aqui essa noite, olhando para cada um de nós, pela maneira como nós nos relacionamos com Ele. Vamos louvar ao Senhor, irmãos, e aproveita esses momentos para discernir, para pensar, para analisar, para olhar para dentro de si mesmo, não para o outro, não para o irmão, examinar você mesmo, diante de Deus que vê todas as coisas. E se o Espírito Santo te lembrou algo que precisa ser mudado, não resista ao Espírito de Deus. Apenas mude, apenas faça, apenas realize. Esse discernimento é importante demais para a nossa vida, irmãos. Apenas faça. Se Deus falou, apenas obedeça. Não seja um dos muitos chamados, que até teve momentos de alegria de poder estar na mesa, mas nunca com as vestes certas. Chegou um dia que o rei expulsou e lançou fora. Não é isso que Deus tem para você. Você pode fazer uma oração junto comigo agora? Fala com teu Deus nesse momento. Coloca a tua mão no teu coração. Se há algo para se arrepender, se arrependa agora. Se há algo para consertar, conserte agora. Se há algo para mudar em relação à tua vida aqui na igreja, ao teu relacionamento com os irmãos, conserte agora. Se você tem dividido o corpo, pare agora. Promova a unidade, trabalhe pela unidade.
Trabalhe para que o corpo de Cristo seja saudável nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, ó Deus. Em teu nome, Senhor, nós vamos participar da ceia daqui a instantes, Pai. Que haja um entendimento, Senhor. Que haja, ó Deus, um confronto de cada um de nós com a tua palavra. Que esse confronto nos leve a uma mudança de atitude, de postura, diante da igreja, diante da comunhão com os irmãos. Pai, tira as divisões do nosso meio, tira as panelinhas, Senhor. Promove unidade na tua casa. Tira as diferenças. Dá sabedoria e inteligência aos meus irmãos, para não ficarmos presos às nossas preferências. Que nós possamos deixar tudo isso de lado em prol da unidade, da comunhão. Que nós possamos deixar as nossas opiniões de lado, os sentimentos de lado, em prol da unidade do corpo de Cristo, para que seja digna a nossa participação na ceia. Espírito Santo de Deus, incomoda-nos essa noite, revela-nos, Pai, os erros, as coisas que precisamos mudar, para que nós possamos participar com dignidade da ceia do Senhor. É o que eu te peço, abençoando a igreja, os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Receba a ceia do Senhor. Louve a Deus.